Boa noite, os nossos internautas. Nossa live de hoje é uma live muito especial. Está aqui conosco o Dr. Marco Aurélio. Boa noite, Dr. Marco Aurélio. Boa noite, uma alegria, uma honra enorme estar aqui. Tiago, Fábio, Denis e todo mundo que estiver nos acompanhando. Está aqui conosco também o Dr. Fábio Bafili. Boa noite, Dr. Fábio. Boa noite, Tiago. Eu agradeço pelo convite. Boa noite, doutor Marco Aurélio. Bom, hoje o tema, nós vamos tratar um pouco dessa questão jurídica, por isso dois advogados aqui para a gente debater, são dois militantes do direito, são pessoas progressistas que defendem várias causas sociais, e o tema hoje é falar um pouquinho sobre o papel da justiça, esse momento, eu diria, de retrocesso que o Brasil vive com o governo Bolsonaro, de autoritarismo, e o passado recente agora com a Lava Jato e todo esse processo que culminou no golpe e com a eleição do Bolsonaro. Então, eu não quero aqui me alongar muito, a ideia aqui não é fazer um debate jurídico para juristas, para advogados, mas para a militância do PT e a militância social que acompanha a gente nas redes sociais. E eu vou falar aqui, começando, perguntando para cada um, quero começar com o doutor Marco Aurélio, falar um pouquinho sobre esse processo que foi a Lava Jato, né? Hoje a cada dia a gente tem uma descoberta que a Lava Jato, na verdade, foi uma grande farsa, né, de uma parte do judiciário com a blindagem da grande mídia para poder tirar a esquerda do governo, né, colocar um governo, eu diria, que entregasse as riquezas, está aí a Petrobras, o pré-sal, que fizesse a sua agenda neoliberal em ação, como nós estamos vendo hoje. Então, hoje nós está se revelando, né, interferências do governo americano, está se revelando uma série de injustiças que houve nesse processo pelo impeachment da presidenta Dilma e pela prisão, em especial, do presidente Lula, né? Então, eu queria saber um pouquinho a sua opinião, doutor Marco Aurélio, depois o Fabinho comentar um pouco deste processo que vocês viveram. Bom, primeiro, boa noite. Realmente é uma honra enorme estar aqui contigo, Tiago. Tenho acompanhado o seu trabalho, parabéns, lhe desejo sucesso aí pelos caminhos futuros. Mas primeiro eu queria hipotecar a nossa solidariedade restrita a cada uma das 72.234 famílias que teve, digamos, o desprazer de vivenciar a morte de um ente ou de um amigo querido, né? Infelizmente, o Brasil hoje está realmente acordando de luto. Somos mais de 1.800.000 cidadãos infectados, e isso porque há subnotificação, né? A essa altura, nós podemos ter passado 100 mil mortos e seguramente de 5 ou 6 milhões de infectados, segundo estatísticas, inclusive, de estudiosos que merecem o nosso respeito. Mas vamos ao tema, né? Porque eu acho que essas coisas estão, de certa forma, relacionadas, né? Quando eu vejo esse beócio, que, enfim, está na presidência do país, eu não posso deixar de enxergar, assim como dizia a esposa, né, dessa figura que eu vou mencionar agora, eu não posso deixar de enxergar o Sérgio Moro, né? Essa é a verdade, né? Onde eu vejo o Bolsonaro, eu vejo o Sérgio Moro. São faces da mesma moeda. Então, cada uma dessas mortes tem a digital desse desgoverno, tem a digital do presidente Bolsonaro e tem também a digital do Sérgio Moro, que serviu a esse presidente na condição de ministro da Justiça depois de ter lhe entregue as eleições, né? Quando tirou o então franco favorito das últimas eleições presidenciais, o ex-presidente Lula, criminosamente do páreo, né? Ele foi arrancado dessas últimas eleições, quando era o franco favorito, o indiscutível favorito, poderia inclusive ter vencido as eleições, Tiago, Fábio, no primeiro turno, né? Todos os institutos de respeito diziam isso. Enfim, a força-tarefa da Lava Jato, já dialogando com a tua pergunta, ela teve, digamos, um papel fundamental para isso. Acho que o objetivo era criminalizar um determinado programa, um determinado projeto político, um determinado grupo, né? O grupo que encampava as grandes mudanças pelas quais o país passou nos últimos anos, em especial nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula e no primeiro mandato da ex-presidenta Dilma, antes dela perder, enfim, a maioria parlamentar. Esse grupo de procuradores, com o apoio deliberado do então juiz Sérgio Moro, agiu de forma criminosa, à margem da lei, para criminalizar o PT em especial, e com isso o tipo de política que o PT estava implementando no país.
política que tirou 40 milhões de brasileiros da miséria, política que inseriu nos bancos universitários mais de 1 milhão de brasileiros, política que incentivou a ciência e a possibilidade, enfim, de pessoas com menos condições financeiras de viajar ao mundo para aperfeiçoar seus conhecimentos e depois devolver em experiência com serviços prestados para o seu país o benefício da Bolsa, né, do Ciências Sem Fronteiras, política que levou água para o Nordeste, política que fomentou a agricultura familiar, enfim. Nós sabemos muito bem que o objetivo da Força Tarefa era criminalizar este grupo político, com o apoio, inclusive, do governo norte-americano e também do governo suíço, mas em especial do governo norte-americano. As últimas revelações do Intercept deixam essa prova, digamos, inequívoca, né? Então, a sua pergunta é realmente muito importante. Para concluir essa primeira parte, ter a oportunidade e a alegria de ouvir meu colega Fábio, acho que valeria dizer o seguinte: o bolsonarismo, Thiago, ele é filho legítimo de pai e mãe do lavajatismo. O cerne do bolsonarismo nasceu com o lavajatismo, com apoio, inclusive, deliberado de parte da imprensa brasileira. Mas são essas as minhas primeiras considerações, agradecendo mais uma vez a alegria de estar aqui com vocês. Prazer enorme, doutor Marco Aurélio. Doutor Fábio, né, eu tenho a liberdade, porque o Fábio é meu amigo, chamei de Fabinho aqui 2 vezes, mas vamos tentar manter aqui o nosso ritual. Doutor Fábio, com a palavra, por gentileza. Não tem problema não, Thiago. Pode me estar chamando de Fabinho. Sempre é uma honra estar sendo chamado assim. Eu vejo assim, hoje nós só temos esse presidente que estamos aí, vivendo essa desilusão do povo brasileiro. Por quê? Porque o Sérgio Moro, ele agiu como se fosse o Luís XV. Ou seja, um rei onde que ele mandava o que ele queria. Onde já se viu um juiz que ao mesmo tempo investiga, ao mesmo tempo ele sentencia. Ou seja, nós estamos com problemas aí. Ou seja, nós não estamos seguindo o Estado de Direito, que é o que deveria ser seguido. Regras para ambos os lados. Regras para o cidadão, regras para o outro. Ele não seguiu. Então, nesse sentido, o que eu vejo? Vejo a Lava Jato como uma vaza-jato e não lava-jato. Por quê? São momentos que captaram para quê? Para incriminar o presidente que foi o Lula e que seria o nosso candidato novamente e seria eleito. Então, eu vejo dessa forma. Não dá para aceitar a forma que foi feita. E o Dallagnol, esse procurador, o que acontece? Ele, vendo esse momento, também ele é muito bom no quê? No PowerPoint, mas na investigação não deixou fazer as coisas corretas. É isso que eu vejo. Ótimo essa. Isso o Dallagnol veio aqui, o doutor Marco Aurélio, em Santo André, para uma palestra. Nós organizamos uma grande recepção para ele aqui, foi até interessante, porque ele achou que ele ia surfar aqui em Santo André e o pessoal veio, momento crítico, muito protesto, porque ali já estava se desenhando toda uma ação que era uma ação de perseguição, né? Para não ir muito longe, né? Nós vimos uma operação da Polícia Federal com relação ao senador José Serra, e para você ver o papel da mídia brasileira, noticiou 2 dias esse assunto. Ninguém mais fala de operação relacionada ao PSDB, ao Rodoanel, ao Zé Serra, nada. Com farta documentação de dinheiro em contas bancárias fora do Brasil, de uma série muito diferente de todo o processo e de toda a farsa que se armaram contra o Lula e contra a presidenta Dilma, né? Então, assim, parte desse consórcio do golpe, a mídia brasileira tem muito a ver, né? Um papel, eu diria, de formar a opinião pública para ir para a rua, para defender a Lava Jato, para criar as condições para o impeachment totalmente sem nenhuma causa, pedalada fiscal. Eles conseguiram inventar essa história para poder justificar o impeachment da presidenta Dilma, né? Primeiro, todo um boicote do Congresso, as pautas bombas, para tentar inviabilizar, e criou um cenário de aumento do desemprego, de uma série de questões que deram esse caldo de cultura para o descontentamento popular, né? Eu diria, hoje, a Intercept deixou claro para nós, né, para uma parte da população,
de todo o processo que foi armado. E agora, assim, o que me chama mais atenção é as recentes revelações que o FBI, né, orientou o Ministério Público aqui do Brasil, né, federal, para esta operação. O que era, o que está em jogo? É a agenda que vem seguinte: é o pré-sal que está indo para as multinacionais estrangeiras, a base de Alcântara, que já foi concedida para o governo americano, uma série de riquezas brasileiras, a Embraer, ou seja, não teria ido para as mãos estrangeiras se tivesse um governo de esquerda, se nosso governo continuasse, ou seja, eles tinham que criar uma condição de tirar o PT e a esquerda do governo para poder colocar as mãos na riqueza do Brasil. Pré-sal, eu diria, no primeiro momento, Embraer, base de Alcântara e os militares brasileiros que estão hoje nesse consórcio, né? Abandonaram o nacionalismo e aderiram à pauta neoliberal. A ponto do ministro do STF, Gilmar Mendes, hoje, tem uma grande polêmica, que eu queria falar um pouco, que vocês falassem sobre isso, né? Do Gilmar Mendes colocar o dedo na ferida no papel do Exército de sustentar o Bolsonaro, um genocida, claro, né? Então, eu queria que o doutor Marco Aurélio falasse um pouquinho sobre esta conjuntura, que levou o Bolsonaro à vitória, vocês já explicaram, né? Quer dizer, foi toda uma farsa tirar o Lula da disputa, e agora a consequência disso é a entrega e a destruição das riquezas brasileiras. Sem dúvida nenhuma. Veja, você colocou uma questão que é fundamental, né? Que mostra realmente que todo esse processo de investigação seletiva tem que ser revisto, inclusive para que a justiça possa continuar gozando de credibilidade, para que o povo possa continuar acreditando no judiciário de um modo geral. É fundamental que se reconheça essa parcialidade, né? A gente quer para Chico aquilo que a gente quer para Francisco, nem mais nem menos, né? Nós queremos a aplicação da lei, sem nenhum tipo de seletividade. Mas essa questão, Tiago, que você levantou é muito importante. Veja, os Estados Unidos, para a defesa dos interesses nacionais, ele, na verdade, como política pública do Executivo, da Presidência da República, ele estabelece com os estados com os quais, os Estados-nações, né, países com os quais ele tem relações comerciais e políticas, acordos para, inclusive, enviar forças-tarefas que são integradas por pessoas do FBI, né? Pra você ter uma ideia. E isso já acontece no Brasil desde a época do Fernando Henrique Cardoso. Mas, independentemente, entre aspas, desta colaboração com a presença nas embaixadas de tais ou quais países, né, de agentes públicos do governo norte-americano, dos aparatos de investigação, há regras claras para investigações, aliás, para colaborações formais. Então, o Brasil só poderia celebrar uma colaboração formal com os Estados Unidos ou com qualquer outro país se ele respeitasse um conjunto de regras e se esse país também respeitasse esse conjunto de regras. E no Brasil, todas as informações têm que passar pelo Ministério da Justiça. O Deltan Dallagnol, sabendo disso, Fábio, sabendo disso, Tiago, ele, na verdade, obteve um caminho paralelo. Ele, de forma clandestina, estabeleceu contato com alguns procuradores norte-americanos e com alguns agentes, né, do FBI, e trouxe de forma irregular e clandestina um número enorme de documentos, de modo a, inclusive, instruir as investigações que ele tinha feito e aumentar o poder de chantagem sobre tais ou quais empresários, né? Isso tudo veio para o Brasil de forma informal, de forma criminosa, de forma clandestina. Ele poderia ter obtido tudo isso de uma forma formal, uma parte disso, de uma forma legal, indiscutível, e não foi o caminho que ele optou. Esse tipo de colaboração, que é criminosa, tem que ser revista pela justiça. Não há a menor dúvida. O que ficou claro? Tá? Que um procurador simplesmente ignorou todas as regras internacionais por uma cooperação oficial e resolveu agir por conta própria, como uma espécie de justiceiro, né? Como se fosse o Batman em Gotham. É uma coisa realmente estúpida, né? Para o pessoal que está acompanhando, que não é advogado, eu peço desculpa pela utilização de alguns termos que são jurídicos, tá? Mas ele fez tudo isso, enfim, na clandestinidade, no contrabando. Ele fez no contrabando, sem recolher imposto, passando na madrugada na fronteira, se escondendo de policial. Ele agiu desta forma, de uma forma absolutamente criminosa. E isso precisa ser discutido. Esses temas, Tiago, o ministro Gilmar Mendes,
e além de outros ministros da mais alta corte, que é o Supremo Tribunal Federal, né, vão examinar. E o Conselho Nacional do Ministério Público, que é o órgão que investiga os promotores, os procuradores, enfim, também vai investigar. Né? Se confirmarem que essas ações foram clandestinas, isso é mais um elemento para confirmar a parcialidade dessas investigações e da condenação criminosa do ex-presidente Lula. Né? Doutor Fábio? Então, entrando nessa mesma linha do doutor Marcos, o que acontece? Eu vejo também que tem que existir esse pacto, tem que ser formal e não informal, como foi feito. Porque qual que é a ideia? A ideia nunca era... Eles querem o pré-sal nosso. Para quê? Para a nossa venda para Shell, vender para Shell, vender para as grandes empresas. E nós, brasileiros, ficaríamos sem nada. Agora, quando se fala na questão aí jurídica aí que ele fez, esse processo, a meu ver, tem que ser nulo. Ele não pode nem ser anulado, tem que ser nulo, de pleno direito. Ou seja, ele não morrer. Porém, assim, como nós vivemos o Ministério Público, ele que detém esse poder de investigação nesse momento, ele faz aquilo que quer e não seguiu a lei, que é o que o doutor falou aí. Muito bem. Só para a gente, nessa linha, doutor Marco Aurélio, o doutor Fábio falou um pouco dessa história de anular, né, o processo do ex-presidente Lula, que é algo que o presidente busca. Né? Eu vi várias entrevistas do doutor Cristiano Zanin falando disso, foram agora fazer uma busca, autorização do governo suíço para levantar as informações ao Odebrecht na Suíça, ou seja, tem toda uma dificuldade hoje, porque você já não tem mais holofote, né? O presidente tem que remar contra toda uma lógica que já está estabelecida, né? Já foi condenado em primeira instância, em segunda instância e não tem recurso, né? Então, assim, você acredita que é possível a anulação do processo do presidente Lula? Na verdade, eu não só acredito que é possível, como, na verdade, eu acredito que é exigível, né? É mais do que, digamos, um desejo. Eu acho que é até uma análise, né? Se a gente for verificar esse processo do início ao fim, e eu tive a oportunidade de ler, ele é super volumoso, né? Não só acompanhei as entrevistas belíssimas do Cristiano Zanin, que é um companheiro de muito valor, grande advogado, extremamente qualificado, ele, a Valesca, enfim, que é companheira dele, sócia no escritório, mas eu tive também, além de acompanhar as entrevistas, a oportunidade de ler o processo. E, Tiago, Fábio, olha, eu vou dizer para vocês, eu nunca vi tanto desrespeito às prerrogativas de advogados, eu nunca vi tanto desrespeito ao direito de defesa. O presidente Lula teve mais de 80 testemunhos de inocência. Foram todos, absolutamente todos, ignorados. Os telefones, enfim, ramal central e telefones particulares dos advogados foram grampeados de forma clandestina. E esse juiz que o Fábio denunciou corretamente, que queria, na verdade, julgar, né, e instruir, investigar, né, é o juiz que ouviu as conversas da defesa do advogado com o réu. Quer dizer, isso é uma coisa absurda. Imaginar que numa democracia ou num país que se diz democrático você vai viver uma coisa como essa, isso é assustador. Ele grampeou clandestinamente, né, dizendo que achava que era um outro endereço, né, e ouviu as conversas do Lula com os advogados e a conversa dos advogados entre si. Então, assim, tem um número enorme de irregularidades. Para vocês terem uma ideia, a dificuldade desse juiz, que quis ser jogador, quis ser árbitro, quis ser goleiro, ele queria ser tudo, né? Ele queria ser atacante, goleiro, punha a mão na bola fora da área, quer dizer, enfim, era o cara dentro da área, fora da área, sendo ou não sendo goleiro, ele queria ser tudo ao mesmo tempo agora. Essa é a verdade, né? Esse juiz, para vocês terem uma ideia, na dificuldade de imputar um crime para o presidente Lula, criou uma tese, que o Fábio sabe, que é a tese dos atos de ofício indeterminado, Thiago. Ele disse o seguinte: o presidente Lula fez alguma coisa, eu não sei o que é exatamente, mas pelo conjunto da obra, dessa obra que eu não sei exatamente o que é, ele tem que ser condenado. Porque, afinal de contas, ele beneficiou tais ou quais grupos por conta disso que ele fez, mas que eu não sei exatamente o que é. Então, ele criou uma teoria que é a teoria dos atos de ofício indeterminados. Ele não acusou o presidente Lula por conta de um determinado específico assunto.
Quando você é acusado por um assassinato, o Fábio sabe bem, é um belo advogado, você é acusado de ter matado alguém, de ter tirado a vida de alguém. Quem é esse alguém? É alguém que tem RG, CPF, tem identidade. Você consegue, na verdade, saber quem é, tem materialidade. E é por isso que você é acusado, que você provocou a morte de tal ou qual pessoa. Nos crimes de colarinho branco ou outros tantos, você precisa ter a tipificação super bem, digamos, construída e indiscutivelmente comprovada para você penalizar alguém. Então, se eu disse que o presidente Lula fez alguma coisa, para punir, eu tenho que saber o que é essa alguma coisa, né? Então, estou tentando explicar para não ficar muito técnico. Então, ele foi acusado pelo conjunto da obra. As pessoas que estão nos ouvindo devem lembrar de parte da imprensa falando dos atos de ofício indeterminados. Indeterminado é aquilo que não se sabe o que é. Né? Determinado tem cara, tem nome, tem RG, tem CPF, tem digital. Indeterminado é uma coisa que você não sabe bem o que é. Né? Então, enfim, é realmente lamentável. Eu, portanto, termino essa resposta dizendo o seguinte: eu acho que o sistema de justiça do país, o Supremo Tribunal Federal, estão diante de uma oportunidade singular, única, talvez não tenha outra oportunidade igual, de poder se reacreditar, de poder fazer com que o Fábio, o Tiago, o Marco Aurélio, o cidadão comum, possa voltar a sonhar com uma justiça imparcial, que para Chico e para Francisco aplique apenas e tão somente a letra da lei, sem nenhuma vontade, sem nenhum tipo, digamos, de ação criminosa, com objetivos, enfim, eleitorais ou com outros objetivos. É isso que eu penso, enfim. Fábio, alguma observação? Eu também penso assim, Tiago, como o doutor Marco Aurélio aí. Penso que a gente cria uma descredibilidade, tanto com o STF, com o nosso judiciário. Por quê? Vamos pensar agora no caso Noronha, onde já se viu. A pessoa nem presa foi, já está tendo uma liberdade para ficar em casa. Prisão domiciliar. Eu nunca vi. Eu tenho 14 anos de profissão, ainda não vi o primeiro caso. Mas aí a gente podemos pensar, o que seria? Vai ter 2 vagas no STF. Será que não seria isso? Conversando, fazendo um famoso acordão. Até hoje no site UOL tem um bloguista, acho que chama Celso Barro, ele fala sobre isso. Será que é um acordão? Essa decisão, por quê? Se o Queiroz vai lá e faz as delações, o que ele ia falar? Da família Bolsonaro, que é um absolutismo. Eles querem um poder só para eles, dentre poucos. Se ele faz isso, o que acontece? Perde. Como que ele tinha que angariar? Através de algum ministro, creio eu. E foi lá no Noronha, que eu nunca vi isso. Então, deu essa decisão, para mim, esdrúxula. É isso. Essa decisão relativa ao Queiroz e a esposa do Queiroz, essa o povo entende, que é realmente algo muito estranho, porque você vai ter uma prisão domiciliar de uma pessoa foragida da justiça. Né? Isso realmente, eles conseguiram inventar um... Eu não sou advogado, mas a gente imagina que é um absurdo. E o doutor Marco Aurélio falou um negócio que eu o tempo todo, durante o processo de impeachment da presidenta Dilma e a prisão do Lula, e até durante o período da sua prisão, eu fui um que várias vezes acreditei na justiça. Falar, pô, agora vai ter lá, quando o cara deu uma liminar, ou agora um grupo do STF vai decidir. Não foi só eu, várias pessoas. Eu estou em vários grupos aqui de militantes, de grupos políticos ou não da cidade, e as pessoas o tempo todo, não, agora dia tal, o Lula vai ter uma decisão, e essa decisão nunca saiu. Demorou, né? Quer dizer, quando o Jucá falou aquela famosa frase, um acordo com o Supremo e com tudo, né? Eu acho que ele nunca algo foi tão explícito, né? Dessa maneira, porque tiraram uma presidente honesta, sem crime nenhum, deram um golpe, tiraram o principal, eu diria, candidato naquela eleição, que era o Lula, né? E construíram, não chegou a ser ministro, ele não pôde ser ministro, né? Uma lei que só valeu para o Lula, né? Aquela lei não valeu para o Moreira Franco, não valeu para ninguém, só valeu para o Lula, aquele assunto do ministério. Então, assim, e nós estamos hoje vivendo um governo autoritário,
Agora a mídia começa a ver o que é um governo autoritário, o que é uma ditadura, parte do judiciário, que eles colocaram aí eu diria, a tropa de choque deles nas ruas para pedir o fechamento do STF, do Congresso Nacional, fora a Rede Globo, fora a Veja, o UOL. Ou seja, eles conseguiram, durante os governos do PT, nunca tiveram uma ameaça institucional, uma ameaça de fechamento, de perseguição. Pelo contrário, tinha-se liberdade de se debater, de se criticar, e agora nós estamos vendo um processo autoritário. Né? Então, para sair um pouco do terreno, que nós já estamos aqui com meia hora aqui de live, para a gente já ir para a segunda etapa desse processo de autoritarismo. O governo Bolsonaro ele é fruto desse papel, ele sobrevive em função das fake news, está enfraquecido, né? O último período está se enfraquecendo, essa indústria da fake news está sendo, eu diria, desmontada, pelo menos uma parte dos financiadores, né? Mas como é que vocês estão avaliando esse processo do governo Bolsonaro, o retrocesso? Ele tem fôlego para a sua agenda? Você acha que ele está se esgotando, está perdendo apoio político? Perdeu muito, mas até onde vai isso? Até onde ele consegue se reinventar nesse terreno do autoritarismo? Doutor Marco Aurélio. Bom, Thiago, realmente uma pergunta muito, muito inteligente, muito oportuna. Veja, nós percebemos nessas últimas eleições que o Bolsonaro conseguiu se aliar com setores que, enfim, talvez por conta da influência da imprensa, não estivessem prontos para dar, enfim, aos partidos de esquerda, em especial, uma nova oportunidade de continuar as transformações pelas quais o país estava passando, né? Mas não é uma maioria tranquila. Bolsonaristas mesmo, Fábio, pelo que dizem as pesquisas, nós temos algo em torno de 30%. Tá? Então, ele não tem uma maioria tranquila no país, e isso dá para sentir até com certa tranquilidade. Tem até um movimento que foi criado em torno disso, que é de um querido colega, que é o Eduardo Moreira, que fala que somos 70%. Espero que sejamos, na defesa da democracia, pelo menos, em que pese as diferenças que a gente tem de pensamento em relação a muitas coisas no mundo. Mas a situação do Bolsonaro está muito delicada. Se a gente for observar os índices de apoio do governo dele, eles são decrescentes. Ele está perdendo apoio dia após dia. E a maior demonstração de fraqueza do governo dele é a militarização do governo. Ele enche de militares no governo para dar um susto. Ele está querendo, com isso, se sentir e se dizer forte. Né? Pessoas que têm poder ou que estão efetivamente fortes não precisam demonstrar. Isso é algo que você sente, que você percebe. Né? Então, quando ele militariza o governo, inclusive em áreas estratégicas, do jeito que ele fez, ele demonstra, na minha opinião, uma fragilidade. Por que ele está sobrevivendo, Thiago? Porque ele ainda tem apoio de parte importante do sistema financeiro. A agenda do Bolsonaro é uma agenda perversa, de retrocessos a direitos e garantias trabalhistas, a direitos e garantias individuais. É uma agenda que é a grande agenda do capital econômico, do sistema financeiro de um modo geral. É uma agenda que, num momento como esse, de crise, resolve não tributar as grandes fortunas, resolve, na verdade, não tratar a questão do jeito que tinha que tratar e resolve dar R$200 para o povo, que só chegou em R$600 esse auxílio, porque a bancada da oposição, quem está nos assistindo precisa saber disso, trabalhou arduamente. Nós temos vários deputados que trabalharam muito para que isso acontecesse. Deputado Rui Falcão, que é deputado federal, Zaratini, Paulo Teixeira, enfim, temos vários deputados, não só do PT, Marcelo Freixo do PSOL, entre outros partidos, né? Gente do PCdoB, e inclusive gente do centro, com apoio até do presidente da Câmara, conseguiram aumentar esses míseros, né? Claro que é importante qualquer real, mas míseros R$200 que ele queria dar, para R$600, que ainda são insuficientes, mas que já ajudam muito mais do que, eventualmente, os R$200 ajudariam. Então, ele só sobreviveu ainda porque ele tem uma agenda perversa para implementar. Ele fez grandes males para a população na área previdenciária, na área trabalhista, está fazendo males horrorosos na área ambiental, flexibilizando, né? Liberando geral, para usar um jargão que não é jurídico, na área de fiscalização, de desmatamento, na área de licença, né, de produtos, enfim, que antes eram tidos como agrotóxicos e afim. Enfim, ele está cometendo uma série de barbaridades. E é exatamente por isso que amanhã quase 1.000 movimentos quase 1.000 entidades de movimentos sociais vão apresentar um novo pedido de impeachment na Câmara dos Deputados, né? Liderados por vários colegas, inclusive próximos a gente. Então, eu acho que ele só está sobrevivendo, para ser objetivo encerrar, né, essa colaboração,
porque ele tem o apoio ainda do grande capital, que a agenda dele é perversa e ele ainda tem muita coisa para fazer. E ele ainda tem o interesse de implementar uma agenda de costumes, né? Chegou a dizer que quer colocar alguém terrivelmente evangélico no Supremo. Infelizmente, tem gente que está dando espaço para isso, né? Nada contra, evidentemente, nenhuma religião, né? Para ficar bem claro, a gente respeita todos os credos, respeita, admira, e o que nos move é realmente essa esperança e essa fé, né? Mas ele, na verdade, leva isso para um outro patamar. Doutor Fábio? Também vejo assim, cada momento, cada dia que passa, esse governo, ou vamos dizer, desgoverno, só vem decaindo. Por que vem decaindo? Porque ainda não chegou o momento da população, do trabalhador, verificar o quanto perdeu com essa reforma trabalhista. Coisas que ele poderia ter feito na reforma tributária. Poderia simplesmente conseguir superar o que ele fala que é em déficit. A previdência que ele fala que é em déficit não é em déficit. Ela tem um lucro excessivo, porque quantas pessoas que contribuíram e não receberam nada, porque não se aposentou, não tem o tempo de contribuição e foi trabalhar autonomamente. Então nós vemos esse governo, como o doutor comentou aí, só está sobrevivendo porque o país nosso tem os grandes capitalistas que vêm sustentando esse governo. Tanto é que agora você vê esse governo chamando o Centrão para ajudar ele a se sustentar. Se não fosse esse Centrão, já tinha. E referente a... Eu acho que os patetas se unem. Vamos dar um exemplo. Esse ministro do meio ambiente. Ele não sabe nem onde que é Mata Atlântica e nem onde que é o Amazonas. Então, nós vemos que está tudo unido ali. Só se mantém por causa do capitalismo. É isso. Perfeito. Ó, eu vou, para a gente já ir para os finalmente, aqui tem algumas perguntas. A Silvia Costa, ela queria perguntar para o doutor Marco Aurélio se não foi um erro do PT fortalecer tanto a carreira do Ministério Público, ao invés de fortalecer a carreira de procuradores. Né? Essa é uma pergunta que ela fez. Tem pessoa que falando que agora a Lava Jato, o Judiciário, agora virou um problema para o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro vai ter que enfrentar esse problema. Pessoas parabenizando, dando um abraço no doutor Marco Aurélio, no doutor Fábio. Né? Então, assim, eu queria que vocês falassem isso antes de encerrar. Cada um falar um pouquinho sobre isso, né? E depois a gente vai voltar para os nossos finalmente, tá bom? Olha, muitíssimo obrigado. Realmente um prazer enorme, né? Bom, mas no finalmente eu falo, né? Mas um prazer estar aqui ao lado do doutor Fábio e ao seu lado também, Thiago. Mas, enfim, vamos lá. Na verdade, veja, eu não sei até que ponto a Lava Jato vai ser um problema para o Bolsonaro, tá? Bolsonaro é importante, quem nos está acompanhando entender, ele está sendo investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, tá? Não é pela Força Tarefa de Curitiba. Portanto, a ideia que parte da imprensa está tentando criar de que o procurador-geral, que foi o responsável por pedir uma investigação sobre a Força Tarefa, foi o responsável por pedir acesso àqueles dados, estaria agindo a mando do Bolsonaro, é uma ideia equivocada. Bolsonaro, na verdade, não tem interesse em desmontar a Força Tarefa, porque foi a Força Tarefa que o colocou na presidência da República. Quem deu para ele, digamos, essa condição honrosa, que ele infelizmente envergonha, foi o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol e aquele Carlos Renato, Carlos Frederico, enfim, que tem um apelido muito querido lá no nosso grupo do Prerrogativas, mas foram eles que deram efetivamente esse cargo, essa função para o presidente Bolsonaro. Tá? Essa é a verdade, eles são responsáveis diretos. Como eu disse aqui, repito, o bolsonarismo é filho legítimo de pai e mãe do lavajatismo. Não tenham dúvida. O processo começou ali atrás, quando o Sérgio Moro quis criminalizar a política e perseguir um grupo político. Então, é uma ilusão achar que o Bolsonaro pretende desmontar a Força Tarefa. Ele está sendo investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e a família dele e a milícia com a qual ele, na verdade, janta, almoça e toma café da manhã, né? Enfim, ao que parece, eles estão todos juntos e misturados. Mas a questão do Ministério Público é muito importante, Thiago. Aqui merece uma homenagem a um querido companheiro nosso que foi injustiçado, né, por ironia, inclusive, por esse mesmo Ministério Público, por parte dele, que é o querido companheiro Genuíno, companheiro sabidamente honesto, sabidamente íntegro. Ele era constituinte e ajudou a dar o tamanho que o Ministério Público tem.
Ah, mas o Genuíno estava errado, o PT estava errado. Não. Errados estão aqueles que fazem mau uso das nobres funções que abraçaram. O Genuíno e o PT, na Constituinte, acharam, Genuíno e o PT, e os demais partidos de oposição, que ao dar o espaço que estavam pretendendo dar e que de fato deram para o Ministério Público, iam proteger e tutelar os interesses da população. Eles jamais imaginaram que esses superprocuradores empoderados fossem perseguir determinados e específicos grupos políticos. Então, reitero, eu não acho, honestamente, neste caso, que foi um erro da esquerda. Eu acho que quem faz mau uso da instituição é que erra. Para deixar bem claro, hein? Nós, ao criticarmos o Deltan, os filhos de Januário, que é o nome deles, enfim, nós estamos criticando, de um modo geral, uma forma de agir, mas nós não estamos criticando a instituição. A gente respeita e reconhece o valor que essa instituição tem para o país. Tá? Quero deixar aqui esse registro. Doutor Fábio? Eu também vejo o Ministério Público dessa forma. Ele é preciso, é necessário, mas algumas pessoas utilizaram de ser um membro do Ministério Público para ser um órgão perseguidor de algumas pessoas, em especial da esquerda. Por quê? Porque é notório o que aconteceu aí nesses lava-jato, que eu falo vaza-jato. Então, eu não vejo o Ministério Público, nesse momento, por algumas pessoas, fazendo o uso legal deles. Perfeito. Bom, estamos chegando ao fim. Eu queria agradecer aqui, de antemão, o doutor Marco Aurélio, o doutor Fábio Bafili. Lembrar que hoje são 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA. Hoje, na data de hoje, faz 30 anos do ECA. Então, fazer um registro aqui que acho que é importante, uma conquista social importante nossa. E eu queria, para encerrar, doutor Marco Aurélio, Fábio tem a liberdade de falar, é que me chegou uma pergunta aqui: quais os próximos passos na luta pelo impeachment do Bolsonaro que o grupo Prerrogativas, que eu sei que você é de um grupo Prerrogativas, está propondo, né? Qual é, na sua fala final aí, finalmente, eu queria que você tratasse já desse tema também. Ótimo. Falo agora primeiro? Sim. Bom, então eu vou responder primeiro essa pergunta e depois eu me despeço de vocês. Bom, o Grupo Prerrogativas pode ser acompanhado, inclusive, pelo nosso site, www.prerro, com 2 R's, evidentemente, .com.br. Tá? É um grupo de advogados e juristas que tem lutado pela defesa da democracia e das instituições de um modo geral. Amanhã nós vamos assinar, aliás, já assinamos, amanhã nós vamos entregar um novo pedido de afastamento do presidente da República, junto com mais de 1.000 movimentos sociais. É muito importante e a imprensa, inclusive, vai noticiar esse fato. É claro que ainda não temos, digamos, as condições políticas, porque, como disse muito bem o Fábio, o Bolsonaro se aproximou do Centrão, então hoje ele tem maioria parlamentar, né? E nós sabemos que os juízes desse processo são deputados e senadores, né? Então, a bem da verdade, nós ainda não temos condições políticas. Mas, como instrumento de denúncia, funciona muito bem. Nós vamos continuar respondendo a quem me deu a honra, né, de fazer essa pergunta. Vamos continuar defendendo a democracia e desde as instituições e pedindo o afastamento desse presidente que foi alçado a essa honrosa condição por um juiz criminoso e parcial, que tirou o ex-presidente Lula dessas últimas eleições. Bom, já me despedindo, quero agradecer demais, Thiago, pela oportunidade que você me deu de estar aqui ao lado de um colega. O Fábio colocou questões muito importantes, falou do Queiroz, fez o paralelo, né, do Queiroz, da reforma da Previdência, que eu já tinha esquecido. Foi importante o Fábio colocar também a reforma trabalhista, a questão da reforma tributária, que poderia ter sido, digamos, uma saída, né, que pudesse, talvez, ter gerado menos sofrimento para o povo, né, do que a reforma trabalhista propriamente dita. Então, agradeço pelos complementos muito inteligentes do Fábio. E agradeço a você, Thiago, dizendo o seguinte: eu acho que gente como você continua inspirando a gente a acreditar que a saída é pela política de altíssimo nível. Então, eu desejo a você todo o sucesso do mundo. Se eu pudesse, né, estaria com certeza em Santo André, mas tenho muito amigo aí na região para estar ao teu lado, porque eu acho que a gente precisa muito do teu trabalho. Obrigado, doutor. Fabinho, suas considerações finais aí. Muito obrigado mais uma vez, estar ao lado de uma pessoa tão ilustre quanto o doutor Marco Aurélio, em especial também a você, Thiago, que tantos representa, é um ativista aí pelas questões sociais, e em breve estaremos
novamente aí com um representante à altura que Santo André precisa. Meu muito obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, nossa live chegou ao fim. Queria agradecer aqui os internautas que participaram. Nem todas as perguntas a gente consegue formular aqui ao vivo. Amanhã eu tenho uma live às 19 horas com o João Ananias e o Cobra. João Ananias é um candidato a vereador na capital pelo PT, me convidou para a sua live às 19 horas. Nós vamos estar aqui nesse horário também debatendo um pouquinho sobre os rumos da cidade de São Paulo e da nossa região, o papel do legislativo. É a política como ela é, que eles chamam. E eu queria aqui encerrar agradecendo o doutor Fábio Bafili, que é um militante aqui da cidade, um advogado de várias causas sociais, que nos deu a honra de estar aqui hoje, e o doutor Marco Aurélio, que nos abrilhantou aqui com uma aula, falou muito, o prerrogativo, nós vamos acompanhar amanhã, viu, Marco Aurélio? Vou acompanhar atentamente para a gente ajudar a divulgar aqui o trabalho desse grupo e já deixando aqui em aberto, talvez a gente fazer uma nova rodada daqui uns dias, daqui uns meses para frente, para poder ver o andamento desse processo que o Grupo Prerrogativas, esse movimento todo está encabeçando, tá bom? Quero agradecer aqui de coração, muito obrigado. A luta continua. Muito obrigado, foi uma honra, uma alegria.